Bom, a gente retoma nessa aula agora, cujo tema é estruturalismo. Tá? Continuo naquele capítulo 4 do Matelar, em que ele fala da indústria cultural, cultura, ideologia e poder. Então, o que está em jogo nessas teorias, num certo sentido, é aquela perspectiva crítica, que eu tenho chamado de iluminista, né? Que envolve um certo olhar tentando desvendar, digamos assim, os mecanismos sociais, as relações sociais, e também tentando dar instrumentos para o sujeito se tornar autodirigido, né? Então tá dentro desse enfoque toda uma ciência, na verdade, que surge, né? A partir basicamente de uma ideia, de um conceito, né? Isso vai ser bastante forte de estruturalismo. Qual que é esse conceito? Esse conceito é o conceito de estrutura, que justamente vai dar nome, então, ao estruturalismo. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar assim para vocês é da onde que surge esse conceito, né? Esse conceito de estrutura, ele surge de um autor que se chama Saussure, que desenvolve uma teoria a respeito da linguagem. Tá? Tanto é que ele é conhecido como o fundador da linguística, uma ciência moderna, né, do século XIX a respeito da linguagem. E a tese base da linguística é de que a língua é um sistema que ela é constituída com base em diferenças. Tá? Então a gente vai ter que entender um pouquinho esse conceito para entender o estruturalismo. Aqui só alguns dados, enfim, biográficos de Saussure. Ele é contemporâneo de Charles Peirce, que é um criador da semiótica também, mas que não vem muito ao caso da gente aprofundar, porque vocês vão ter uma disciplina de semiótica, mas essa questão de que ele é influenciador do estruturalismo é uma coisa muito importante, que ele desenvolveu um modelo diádico de signo. Ele diz que o signo tem duas partes, né, significante e significado, mas também a gente não vai entrar em detalhes aqui disso, né? Enfim, eu vou centrar, tem uma série de questões aqui do Saussure, mas eu vou centrar, o que eu vou tentar explicar para vocês a respeito da obra dele, no conceito de estrutura, tá? Ou sistema. Na verdade, o termo que o Saussure criou se chama sistema, tá? E eu não entrei muito em detalhe na apresentação dele, mas assim, o Saussure ele não escreveu o principal livro dele. Ele deu aula para 10, 12 alunos durante 2, 3 semestres consecutivos. E aí depois que ele morreu, aqueles alunos se juntaram e falaram: porra, esse conceito dele é muito importante, vamos fazer um livro, né? E aí reuniram artigos, anotações dele no curso que passou a ser conhecido como curso de linguística, né? Mas enfim, então ele não escreveu o livro dele, ele morreu em 1911 e o livro saiu em 1916, né? Então ele não estava lá para defender as ideias, mas surge essa ideia de sistema, que depois vai ser chamada de estrutura, que é a ideia de que em qualquer língua, quando você vai tentar entender o sentido das palavras, qual que é o significado de uma palavra como madrugada, manhã, meio-dia, tarde, né? Quando você vai tentar entender o que é a descoberta do Saussure, né? É que esse sistema ele é composto por uma série de diferenças, né? O conceito básico do Saussure é esse, de que a língua é uma sequência de oposições, de diferenças, né, que permitem a língua funcionar e significar. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer, você tem um fecho, por exemplo, das horas do dia, né? E aí madrugada, ela vai mais ou menos abranger da meia-noite e um, sei lá, até 5 horas, tá? 4 e pouquinho. Aí 5 horas você já está falando em manhã, ou seja, o que diferencia, até onde que vai a madrugada? Ela vai até o lugar em que a manhã começa. Então, um sistema de diferenças, porque é como se o dia fosse um contínuo, né? E cada trecho do dia existisse uma palavra que vai se diferenciar da outra e vai definir qual que é aquele período. Então, a hora que termina a manhã, você tem o meio-dia. E a hora que passa do meio-dia, você tem a tarde. Aí à tarde vai até 6 ou 7, depende de uma questão de convenção linguística, regional e tal. Mas enfim, aí depois você passa para a noite, 7 da noite, já é noite, né? Até chegar meia-noite e vira madrugada de novo. Ou seja, você tem um contínuo e a língua ela só funciona porque você estabelece um sistema de diferenças.
Tá? Como que o Saussure vai provar isso e como é que isso vai ganhar importância? Né? Ele vai provar da seguinte maneira, muito simples. Ele vai mostrar que tem línguas que dividem esse sistema de maneira diferente. Então, por exemplo, em inglês ou alemão, você não tem só uma palavra que vai definir tarde ou noite. Né? Você vai ter evening, afternoon, evening e night. Quer dizer, você tem 3 palavras. Onde em português você tem tarde e noite, em inglês você tem 3. Né? Em alemão você tem 3 também. É o Nachmittag, o Abend e o Nacht. Né? Quer dizer, então ele vai começar a estudar uma série de línguas. Né? Esses caras estudaram centenas de línguas e compararam essas diferenças. E aí foram dividindo as línguas e percebendo que elas constituíam até estruturas que você poderia até definir em blocos. Né? Então, esse exemplo das cores, que é um exemplo do Saussure, né? Ele vai identificar línguas que só tem 2 cores, é branco ou é preto. Né? Aí você vai dizer, poxa, mas como assim? As pessoas não enxergam o vermelho? Enxergam. Só que quando elas enxergam o vermelho, se for um vermelho claro, ela vai falar que é branco. E se for um vermelho mais escuro, ela vai dizer que é preto. Ou seja, em termos de divisão, de diferença, eles só contam com essas 2 palavras, é branco e preto. E todo o espectro de cores, né, como se fosse nosso claro e escuro. Eles vão chamar de branco ou de preto. E não tem palavra para azul, para vermelho. Né? Então, e aí ele descobre depois um segundo grupo de línguas que tem branco, preto e vermelho. Né? Quando tem 3 cores, é branco, preto e vermelho. E aí já tem o vermelho, né, que ele vai diferenciar. Mas quando aparece um azul, ele só tem branco, preto e vermelho, ele vai chamar de preto, ele vai chamar de branco se for um azul claro. Né? Então é isso, quer dizer, ele percebe, né, que a língua se estrutura como um sistema, tem línguas que tem verde, amarelo, aí tem as línguas grupo 5 que já tem o azul também, e por fim marrom, e até chegaram em línguas que tem um monte de cores lá para separar as coisas, mas o que ele percebe é exatamente isso, quer dizer, quando a gente olha para um arco-íris, a gente vai conseguir separar aquilo, né, apesar daquilo ser um contínuo de colorações, a gente vai conseguir separar aquilo em palavras. Né? Então essa é a grande descoberta do Saussure, que a língua funciona como um sistema, né? E aí, o que vai acontecer? Esse conceito de sistema do Saussure, na verdade, o que vai acontecer é que ele vai ser, num certo sentido, extrapolado para outras áreas onde as ciências humanas vão aproveitar esse conceito de diferença e vão começar a aplicar esse conceito em coisas bastante distintas dessa questão de cores, da linguagem. Né? Então, quando se fala em estruturalismo, quer dizer, o que é isso? Né? São uma série de ciências, né? Então, existe uma antropologia estrutural, existe uma psicologia estrutural, existe uma sociologia estrutural. É uma série de ciências que pegaram esse conceito de estrutura do Saussure e usaram para criar sistemas de diferença dentro do seu âmbito. Né? Então, por exemplo, Levi-Strauss, que é um cara da antropologia cultural, como é que ele vai usar essa ideia das diferenças? Né? Ele vai estudar índios, por exemplo, né, um antropólogo, né, e ele vai perceber que existem determinadas culturas indígenas que não tem a figura do pai. Tem a figura da mãe, tem a figura do filho, da filha, mas não existe o pai, existe o tio. Tá? Então, nessas tribos, quer dizer, a mãe é mãe dos filhos. Agora, os filhos não têm pai. Eles têm um tio que, porventura, dormiu com a mãe lá algum dia, mas vários tios dormem com as mães, ninguém está muito preocupado, não são tribos monogâmicas, né? Então, isso não passa pela cultura deles. E a ideia de incesto, quer dizer, de que uma filha durma com o pai, para eles não é um problema, porque a filha não tem pai, ela só tem mãe. Tá? O filho dormir com a mãe não pode, aí é uma proibição. Mas a filha dormir com o tio, digamos assim, mesmo que esse tio seja a pessoa que fecundou a mãe, para eles não tem problema. Né? Por quê? Porque a estrutura da sociedade deles não tem essa figura. Né? Então vocês estão entendendo, quer dizer, por trás desse conceito de estrutura, houve um boom de uma série de ciências que, usando esse artifício, esse instrumento desse conceito de estrutura, começaram a estudar tudo quanto foi coisa. Né? E aí surgem, então, teorias estruturalistas que a gente poderia associar à própria pesquisa do jornalismo, da comunicação de maneira geral. Né?
tanto num sentido mais estrito, digamos assim, no sentido de que o próprio conceito de significante e significado, né, como conceitos da semiótica, eles vão ser usados no jornalismo para a gente pensar um signo jornalístico que tem um determinado significado, né? E quando a gente vai pensar isso, a gente vai pensar uma matéria em termos de estrutura também. As palavras que ela usa são significantes, as fotografias que ela usa são significantes, que podem remeter a diversos significados. E aí tem uma ciência, então, que é a semiótica, que vai problematizar essas questões dentro do âmbito dela. Então, essa já é uma contribuição, digamos, do estruturalismo para as teorias do jornalismo. Só que, num certo sentido, quer dizer, boa parte do estruturalismo carece ou é marcada por aquele defeito, digamos assim, que a gente já identificou nas teorias administrativas, ou seja, são escolas formalistas que não estão preocupadas com a questão da emancipação do sujeito, da sociedade, da manipulação, elas também não entram nessa discussão, tá? Então, eles, nesse sentido, elas até se aproximam das teorias administrativas, né? A própria semiótica do Charles Peirce, ou Russell, né? Tem uma série de Frege, uma série de autores do estruturalismo que filosófico, que não tem essa pegada crítica, digamos assim. Mas existem outros que têm. Tá? E nessa unidade aqui, a gente já está falando das teorias críticas, então a gente vai estudar as teorias estruturalistas que têm uma pegada crítica, tá? Que se diferenciam então de outras que talvez na disciplina de semiótica, lá em algum canto vocês vão ver. Tá? Mas aqui a gente vai colocar o pé nas teorias estruturalistas que têm uma pegada crítica. Tá? Essa vai ser a marca, então, dessa abordagem, digamos assim, que a gente vai ter aqui na disciplina para apresentar para vocês, então, teorias estruturalistas, que são teorias estruturalistas críticas, né? Engajadas, preocupadas com aquelas questões da autonomia do sujeito e também das questões sociais, etc. Elas não estão naquela firula lá das teorias administrativas de dizer que não tem que mexer com o social. Não, aqui o pessoal vai mexer com o social e vai ter teoria crítica. Então, o que acontece? O primeiro nome importante, pelo menos na sequência aqui, até que o Matelar apresenta para vocês, os estruturalistas, né, vai aparecer o nome do Roland Barthes, que é um estruturalista francês. Esse boom do estruturalismo foi muito dos anos 60, tá? Apesar de alguns autores estruturalistas, como o próprio Lévi-Strauss, produziu muita coisa já na década de 30, né? Mas esse boom de todas as ciências correrem para uma realização estruturalista foi muito dessa época, dos anos 60, na França, isso foi muito forte, né? E o Roland Barthes, então, ele é um dos teóricos que vai desenvolver uma teoria nesse sentido, inclusive dentro, né, de uma escola de pensamento francês que vai, digamos assim, abrigar, né, uma série de autores, né, próximos dessa perspectiva do Barthes. Né? Então, com base nesses conceitos do Saussure, etc., o Saussure era de Genebra, né, ele era suíço, mas aí a França vai ter um aproveitamento muito forte dessas teorias e vai juntar, digamos assim, esses pensadores, esses autores aí, né, justamente numa escola francesa que vai se chamar Centro de Estudos das Comunicações de Massa na França, né, que vai ser uma certa tentativa também de criar alguma coisa parecida com o que era a Escola de Frankfurt na Alemanha, né, mas que vai juntar alguns desses nomes. Bom, antes disso, vamos falar do Roland Barthes. O Roland Barthes, ele foi um estruturalista, ele foi um seguidor de Saussure, mas ele tenta melhorar ou aperfeiçoar alguns tópicos do pensamento saussuriano, tá? O Saussure, como eu adiantei muito rapidamente para vocês, ele dividia o signo entre significante e significado. Significante é a foto do Roland Barthes, o significado é o fato de que essa foto representa, né, por exemplo, uma pessoa, né, que viveu de 1915 a 1980. Pois bem, dentro dessa perspectiva, quer dizer, o Barthes ia estudar esses sistemas de diferenças. Então, por exemplo, ele vai fazer um estudo, né, estruturalista a respeito do sistema da moda.
onde em 67 ele vai estudar revistas de moda, ele vai ver as roupas que as revistas vendem e vai tentar classificar as roupas em termos de tribos, digamos assim, de tendências, né? Alguma coisa assim, como se tivesse na moda um verde, um amarelo, um azul e tal, diferentes, né? E cada um daqueles teria uma espécie de carga de significado, né? Então, o Barthes vai ter muitos estudos nesse sentido, né? Mas uma contribuição muito importante do estruturalismo, do Barthes, é justamente, primeiro, o que ele chama de romper com esse sonho eufórico de ciência, né? Que o estruturalismo, como um movimento todo, num certo momento teve, né? As pessoas falavam, porra, esse conceito de estrutura, que legal e tal. Agora a gente vai descobrir coisas maravilhosas na ciência que nunca se pensou e tal. Realmente a ciência avançou muito, né? Mas tinha uma espécie de sonho ali, eufórico e tal, que o Barthes achava negativo. E por outro lado, o Barthes, justamente o que caracteriza essa pegada crítica do Barthes, é que ele começa a perceber que a língua, por ser um sistema congelado, digamos assim, de relações entre significantes e significados, né? Ela, dependendo do jeito que isso fosse congelado, a própria língua podia trabalhar como um sistema opressivo. Tá? Para entender isso melhor, eu vou ter que introduzir mais um conceito do Barthes aqui na nossa conversa, que é o conceito de conotação. Tá? O Saussure, ele trabalhou muito a relação significante-significado, uma relação denotativa. O que é isso? É a relação entre o significante cachorro e o animal de quatro patas, com pelo, pulga e tudo mais, tá? Isso é uma relação denotativa, uma relação do dicionário, tá? E nesse campo específico da relação denotativa, a língua não tem muita plasticidade, assim, não tem como você mexer muito com a língua, você agregar sentidos outros, digamos assim, à língua, né? Mas existe um segundo tipo de sentido, que também existe na linguagem, né, nos signos, que o Barthes justamente vai chamar de sentido conotativo, que é o seguinte: quando eu pego o cachorro, que é um bicho com pelo e rabo, né, e que morde e late, que é o sentido denotativo, e eu pego tudo isso, o cachorro, que é esse animal, e dou um outro sentido para ele. Então eu viro e falo assim, fulano de tal é um cachorro. Tá? Aí eu estou inaugurando o aspecto conotativo da linguagem. Por quê? Porque eu estou ampliando o significado da palavra cachorro e estou aplicando em cima dessa palavra cachorro, que é o animal de quatro patas e tal, eu estou aplicando uma nova carga de sentido, né? De segundo nível, como diria o Roland Barthes, que essa aí é mais plástica. Em que sentido plástica? Ela é mais subjetiva, digamos assim. O que é um sujeito cachorro? É o cara que saiu com a melhor amiga, da uma namorada, ou é um cara que tem 3 namoradas? Alguém pode achar que ter 2 não é problema, mas ter 5 aí é demais. Né? Quer dizer, a gente entra num campo aí de subjetividade onde justamente a cultura ela vai ter condição de jogar significados, né, de caráter opressivo. É isso que o Barthes vai perceber. Por exemplo, quando você pega a palavra mulato e você atribui a um ser humano, sabendo que originalmente o sentido denotativo vem de mula, daquele animal, né? E quando você aplica isso fazendo referência a uma cor de pele, quer dizer, você está fazendo um exercício de racismo. Tá? E quando a língua incorpora um termo como mulato, denegrir e uma série de outros termos da língua portuguesa, que são nitidamente de conotação racista, né? O que acontece? Você cria um sistema opressivo, porque você está humilhando as pessoas contra as quais você lança esses termos de maneira pejorativa, né? E, por outro lado, você naturaliza essa opressão, porque você fala assim, não é que eu sou racista, é a língua que tem essa palavra, entendeu? Eu não sou racista. Eu estou usando uma palavra aqui que está no dicionário, quer dizer, você naturaliza, num certo sentido, uma opressão que ela está, digamos assim, no DNA da linguagem. Né? Ela está no DNA da linguagem, e por que a linguagem aceita isso? Justamente porque a linguagem é um sistema de diferenças que é plástico e que qualquer cultura pode determinar até onde que vai o significado da palavra mulato e onde que começa do moreno e onde que começa do louro, entendeu? É isso. O problema é todo que o Barthes consegue trazer à tona é esse. Ele mostra
que mesmo no simples uso da linguagem pode existir uma violência simbólica, tá? E que a língua, nesse sentido, ela é totalitária, por quê? Porque se a pessoa quiser falar com outra, ela é obrigada a usar a língua portuguesa. Ela não tem para onde correr. Então ela vai ter que usar todo um vocabulário, um léxico que a língua portuguesa oferece, que talvez tenha uma carga de sistema opressor. Né? Por exemplo, o português tem o masculino, gênero masculino e gênero feminino, não tem outro gênero. Então isso já cria uma ordem de carga em cima da questão de gênero, de opção sexual, que na modernidade muito se discute e tudo mais, cria uma coisa que indica uma espécie de naturalização que ou você é menino ou você é menina. Né? E qualquer coisa que fuja desse dualismo vai parecer alguma coisa que está fora da estrutura linguística, quer dizer, alguma coisa do nível né? do que não está previsto, aí foge da normalidade. Então, é esse caráter opressivo totalitário da linguagem que o Barthes está denunciando, né? E está mostrando que as pessoas são obrigadas a falar com essa língua, que só tem 2 gêneros, né? Tem várias outras línguas, o alemão mesmo tem 3 gêneros, tem neutro. Né? Você chama a criança, né? A criança não é masculina nem feminina, é neutro. Tá? Então, toda uma situação diferenciada que a língua, digamos assim, naturaliza, porque a gente olha para a língua e não fica desconfiando da língua que a gente fala, mas o Barthes está dizendo, olha, tem que desconfiar sim. Tem que tomar cuidado com a língua, porque a língua é esse sistema opressivo totalitário que tem essa carga toda, digamos assim, que é passível, né, de criar uma série de coisas que se passam por natural e que, no fundo, não são natural coisa nenhuma. Tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, eu não vou entrar muito a fundo no Barthes também, né, porque a gente tem que passar nessa aula por todas as questões de maneira meio superficial, mas a questão da naturalização, por exemplo, né, quando a gente olha para uma imagem também, só para mostrar para vocês que não é só no campo da linguagem verbal, né, quer dizer, no campo imagético também vai ter esse problema, né? Quer dizer, a gente olha para essas figuras e reconhece imediatamente Cristo, né, aquela coisa toda da iconografia, né? Os primeiros quadros de Jesus que se tem registro são da ordem de 400 depois de Cristo, 300, 400 depois de Cristo, quer dizer, 300 anos depois da pessoa morrer, alguém pintou, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, qual pode ser o grau de similaridade, digamos assim, entre a figura pintada e o sujeito Jesus Cristo histórico, né? Enfim, hoje em dia vocês sabem, já devem ter visto reportagem e tal, dizendo, né, que o Jesus deve ser uma pessoa muito mais parecida do que um Bin Laden da vida, e do que com esse lourinho de olho azul e tal, que é a construção da iconografia de toda a tradição católica, europeia, enfim, que vai, né, produzir obras de arte estabelecendo uma espécie de iconografia, mas que vai estabelecer uma coisa que dá ordem da normalidade, naturalidade, né, de você olhar para uma figura dessa e não causar nenhum estranhamento. Mas quando alguém pinta uma figura de Jesus de maneira diferente, ou faz uma referência, que é o caso dessa propaganda aqui do Toscani, do Oliveira Toscani e da Benetton, né, esse rapaz aqui, essa situação, né, a mãe ao lado, temerosa e tal, não sei o que, lembra muito, né, a deposição da cruz, o rapaz muito debilitado e com barba, aquela iconografia que faz bem a referência, né, uma iconografia de Jesus, mas esse rapaz é um rapaz americano que estava morrendo de AIDS, né, e aí quando o Oliveira Toscani publica essa propaganda da Benetton, quer dizer, associando, né, a imagem de Jesus com a imagem de um cara que morreu de AIDS, nos anos 80, quer dizer, essa propaganda foi totalmente censurada. Na Itália não teve a menor chance disso ir para o ar, etc. É toda uma revolta, né? Porque se chamou isso de um desrespeito em relação à religião católica. Então, é mais ou menos isso, né, que o Barthes está querendo chamar a atenção para a gente, de como, quer dizer, por trás da linguagem, de uma certa naturalização de uma série de coisas, existe um elemento ideológico, que é um elemento ideológico que, para a gente entender a sociedade contemporânea, né, quer dizer, a gente não pode ter uma perspectiva ingênua, digamos assim, para lidar com essas questões, né, porque essas questões de ingênuo, elas não têm exatamente nada, quer dizer, a linguagem ela é toda carregada de sentido, ela é autoritária, então quem escreve com a linguagem, ou seja, os jornalistas,
eles precisam tomar muito cuidado com a linguagem que utilizam e eles têm que saber que por trás da linguagem que eles utilizam, essa linguagem não é isenta, quer dizer, tem termos que devem ser evitados, né? Então é toda uma perspectiva crítica que aponta para uma praxis de jornalismo crítico, né? E também, enfim, espera-se que em algum momento da vida as pessoas aprendam, né, semiologia, semiótica e também se tornem leitores críticos para perceber que no jornal, quando você olha para uma imagem, quer dizer, aquilo foi uma opção de um fotógrafo, que o cara escolheu um ângulo, né? Essa coisa toda é que é muito interessante do ponto de vista crítico para a gente trabalhar com signos jornalísticos, né? Então, até por isso que vocês têm uma disciplina específica de semiótica que vai aprofundar um pouco essas coisas. Mas eu estou trazendo para vocês um autor da semiótica que, particularmente, é um cara de uma perspectiva crítica de esquerda, né? Quer dizer, ele coloca a linguagem como um campo, digamos assim, de disputa e coloca a literatura como uma tentativa de subversão da linguagem, inclusive, né? Quer dizer, ele tem toda uma militância no sentido da crítica literária, de tentar ampliar o horizonte das pessoas que usam a linguagem para elas entenderem o que estão lidando, etc, etc. Enfim, um trabalho muito interessante nessa perspectiva crítica, tá? Aí, assim, dentro dessa perspectiva crítica também, a gente coloca, né, e também nessa perspectiva desse instituto de pesquisa francesa a respeito da comunicação, a gente coloca um outro autor que está pensando coisas que interessam aqui a gente também, numa teoria crítica do jornalismo, que é o Edgar Morin. Tá? O Edgar Morin, ele vai trabalhar justamente na sua teoria um pouco a questão da ideologia. Ele é um autor interessante para a gente se aproximar, assim como o Roland Barthes também, né? Porque ele não é marxista, quer dizer, para mostrar para vocês como essa vertente crítica, ela não tem a ver com marxismo, né? Você tem a escola de Frankfurt que é mais próxima do marxismo, mas é muito hegeliana e tal. Mas tem outras linhas. O Edgar Morin é da linha da antropologia, né? Mas ele lança um livro que é um livro muito influente, que vai se chamar O Espírito do Tempo, onde ele vai fazer uma avaliação de um conceito que, na verdade, ele vai contrapor, num certo sentido, ao conceito de indústria cultural do Adorno, e o conceito dele é o conceito de cultura de massa. Qual que é a questão do Edgar Morin? Ele fala assim, olha só, os críticos alemães, na escola de Frankfurt, eles estão cobertos de razão, a indústria cultural é uma porcaria, mesmo tem que criticar, mas no momento em que eles têm uma visão muito reativa em relação à indústria cultural, né, e aí particularmente o Adorno vai ter essa pegada muito crítica da indústria cultural, eles deixam de estudar um fenômeno, digamos assim, que nasce com a indústria cultural, que é o fato de que essa indústria cultural gera uma cultura, que é uma cultura de massa, tá? Que é uma cultura que passa então, pela novela das 8, que passa pelos quadrinhos e que passa pelo cinema. Tá? E na época que o Edgar Morin vai pensar essas questões, o cinema era uma mídia muito fundamental da comunicação de massa, né? Então ele vai fazer um estudo bastante detalhado a respeito de uma cultura que o cinema cria no seu período, nos anos 60, ali que ele está estudando, em relação a isso que ele vai chamar do espírito do tempo. Então a ideia é de que o cinema cria uma cultura de massa que é uma espécie de espírito do tempo. Mais do que uma cultura de massa, ela se torna uma espécie de grade de percepção, né? A gente já viu isso um pouquinho atrás, uma grade de percepção por meio da qual as pessoas entendem o mundo e criam categorias para o entendimento do mundo. E aí ele vai se perguntar quais são os valores, então, né? Quais são as grades de percepção que esse cinema da cultura de massa está criando, né? Que é o cinema melodramático, não são os grandes diretores, são aqueles diretores meio novela das 8 hoje, que na época era o cinema que fazia isso, tá? E ele vai dizer, olha, esses valores são assim, o amor, vocês estão vendo novela das 8 aí? O amor, a felicidade, a autorrealização, né? É a cara de novela das 8, né? Então é disso que ele está falando. Cultura de massa é isso, é novela da Globo, tá? E aí o que acontece? Ele percebe que a cultura de massa ela vai alimentando uma espécie de imaginário, né? Ele é antropólogo, ele está preocupado com a questão do imaginário, uma espécie de imaginário a respeito do que seriam as celebridades, que ele vai chamar de olimpianos, fazendo uma referência ao Olimpo, aos deuses gregos, né? Mas que no caso da cultura de massa não são deuses que não existem, abstrações, nomes como Marte, Urano, não é isso, né?
No caso da cultura de massa, é assim, é Neymar, é Anitta, é Xuxa, entendeu? Esses são os modelos da cultura de massa que ele vai chamar de olimpianos. E o cinema daquele período, assim como a televisão contemporânea, vai criando esses modelos da cultura de massa e esses caras passam a ser uma espécie de tema permanente, né, trabalhado pela mídia, né, que vai mostrando a vida dessas pessoas, a intimidade, a fofoca, né, revista Caras e tudo mais, aquela coisa de criar, né, todo um universo dos olimpianos, né, um universo dessas celebridades, que é uma coisa que a mídia fica mostrando para as pessoas, tá? E do ponto de vista das pessoas, aquilo meio que funciona como uma espécie de promessa, quer dizer, se você ficar no sistema, se você, enfim, né, tiver aqui dentro dessa maravilha desse mundo aqui, você vai poder, inclusive, virar a qualquer hora uma celebridade. Você vai ser selecionado do Big Brother aí, você vai estar lá dentro. Você vai deixar de ser um Hellis Mortal e passa a ser um olimpiano também, ou seja, é um mundo democrático, digamos assim. Né? Essa figura de que qualquer um chega lá, que o Silvio Santos era camelô em Niterói, então essas coisas são maravilhosas, né, para esse espírito do tempo, da cultura de massa, né, porque vão mostrando justamente isso, que você não precisa mudar para ser um cara fantástico e tal, é só você entrar no esquema, né, aquela coisa que a gente discutiu bem no artigo do Walter Benjamin, é só você ser fotografado bem pela máquina cinematográfica que você se torna um grande ator, quer dizer, e esses grandes atores vão entrar então nesse mundo concreto dos olimpianos, das celebridades, que são mundos de caras que andam de Ferrari, que tem iates e que tem piscinas e que tem não sei o que, não sei o que, todo um imaginário. Então, que se vai construindo com base nessas celebridades, né? E que se torna, então, a mitologia do século XX. Quer dizer, do mesmo jeito que os gregos acreditavam lá em Zeus, em Hera, em Atena, a gente acredita nessa imagem que se faz do Neymar, né, do Teló, de todo mundo e tal, que são os olimpianos, que são a mitologia do nosso tempo, né? E aí o que acontece? Essa mitologia ela tem uma carga ideológica que ela carrega e que ela distribui. Quer dizer, a cultura de massa está sempre valorizando, né, determinados aspectos do comportamento, e aí, nesse sentido, ela está tomando o lugar do que foi, nas sociedades arcaicas, a educação da família, os valores da escola, a pátria, quer dizer, uma série de equipamentos de construção do comportamento, do ethos, né, da ética, do comportamento humano, como a gente já viu em aulas anteriores, que a partir de agora a cultura de massa traz para si, né? Então o Edgar Morin é um dos caras que deixa mais transparente, digamos assim, como é que essa cultura de massa, que é gerida pela teoria administrativa, pelos jornalistas que fazem parte do sistema, né? Como é que ela funciona. Né? E principalmente, quer dizer, nos momentos que ela é mais eficaz, digamos assim, que são os momentos da emotividade, né? Que são os momentos, então, que a novela constrói esses mitos, né, olímpicos e cria coisas desse sentido que começam a ser expostas para as pessoas. Tá? E aí, depois de dado esse panorama do que seria essa cultura de massa, o que o Edgar Morin percebe? Pois bem, esse mundo do Olimpo aí, que a cultura de massa mostra pra gente, num certo sentido, a partir do momento que ela está mostrando, é porque ela está dizendo que talvez a gente chegue lá, digamos assim. Não é para todo mundo, mas tem gente que vai chegar lá, né? E talvez essa pessoa seja eu, se eu ganhar na loteria e tal. Amanhã eu vou morar lá no Copacabana Palace, sei lá, vou viver desse jeitão aí que os olimpianos vivem, né? Essa transação toda de dinheiro, de fortuna, de felicidade, de amor, etc., que é clássica desse grupo de pessoas aí, né? Só que, por outro lado, eu não ganhei na loteria ainda, né? Eu estou dando aula aqui e tal. Então, o que acontece? Começa a surgir na cabeça do sujeito um contraste violento entre essas promessas que a cultura de massa faz, né? Aquele café da manhã das novelas das 8, os jantares, né? Cheio de porcelana, de coisas maravilhosas, farta de comida para todo mundo e tudo mais. E a minha realidade, quando eu vou comer um pão com manteiga, tomar um café com leite, uma média na esquina e tal, né? Começa a haver um choque entre esse mundo olimpiano e o mundo real. Né? E isso cria uma espécie de tensão, né? Que justamente o Edgar Morin vai tentar entender então como que isso funciona, por que as pessoas se projetam nesses olimpianos das telas, né?
onde a vida é cheia de aventura, de amor, de realização, o homem vai para... Né? E por outro lado, o homem comum vai para o escritório e trabalha o dia todo. Quer dizer, tem um contraste aí entre essa vida que eu vejo na televisão e essa vida que eu vivo. Tá? E aí ele vai desenvolver essa hipótese então dele, que traz um pouco de psicanálise também, que é um recurso que ele vai recorrer, e o próprio estruturalismo, né, que a gente está conversando aí também, que está por trás desses pensadores, né? E aí ele vai falar que surge essa figura das relações com pensadores e como é que isso funciona, né? Primeira diferença muito grande em relação à mitologia antiga e à mitologia contemporânea da cultura de massas, né? Quer dizer, os deuses estão entre nós, tá? Queira ou não queira, né? É a Anitta, é o Neymar, né? As pessoas estão aí, ou seja, você sabe que elas são concretas, elas são reais. O que torna isso mais plausível, digamos assim, de você chegar lá do que seria chegar no Olimpo, no Hades, sei lá, em qualquer canto desses da ordem de um imaginário puro, né? Então você tem um imaginário imagético e que representa uma realidade concreta, tá? Mas para o indivíduo comum, quer dizer, você não tem tudo aquilo. Então o que acontece? Do mesmo modo que isso cria uma espécie de repressão, ou seja, eu não consigo realizar aquilo que eu estou vendo no imaginário da televisão e do cinema. Por outro lado, a cultura de massa ou o próprio sistema, né, me oferece prazeres compensatórios, digamos assim. É isso que ele vai chamar de relações compensatórias. Quais são os prazeres compensatórios? São os prazeres do imaginário cotidiano. Então eu assisto a novela e naquele momento eu tenho um prazer de viajar na história da novela, nos personagens, na beleza dos atores e na fartura das mesas, né? Então isso já é um prazer para mim, esse momento de pausa, digamos assim, que eu anestesio o cérebro e centro na narrativa da novela, né, da ficção. Os prazeres do final de semana, ou seja, eu trabalho que nem um camelo de segunda a sexta, mas sábado eu vou lá, tomo uma cervejinha, asso uma carne na laje, aquela coisa e tal, né? O idílio, né? O final de semana seria esse. E o prazer prolongado das férias, quer dizer, aquele grande momento do planeta em que eu paro durante 30 dias e vou me sentir um cara muito mais feliz, quer dizer. E, evidentemente, quer dizer, essa frustração que eu tenho por eu não ter aquela vidana e tal, não sei o que lá, vai fazer com que eu busque essas relações compensadoras. E um dos mecanismos que mais lucra dessa necessidade minha de compensação, porque eu estou frustrado, é a propaganda, né? Aí os caras se divertem, porque eu estou ferrado, estou mal, não sei o que lá, e vem uma propaganda com um carrão, com, né, pessoas bonitas e tal, e fala, não, beba tal coisa e tal, né? E aí o teu imaginário descarrega um prazer todo em beber aquela coisa e você começa a beber aquela coisa e acha que vai ser feliz, né? É interessante como, enfim, é um estudo, né, de época e tal, mas a gente projeta, né, as questões para hoje, quer dizer, esses atores que criavam essa espécie de Olimpo, né, da cultura de massa, né? Hoje em dia você está mais próximo ainda deles, porque o ator é você, né? Quer dizer, você que se expõe no Facebook, nas mídias sociais e tal, e cria um mundo de ficção lá, que é um mundo também maravilhoso, que não é o seu mundo, né? É um mundo que você está sempre dando risada, você está sempre com amigos divertidos e tal, e depois você volta para casa e vai estudar, vai, enfim, fazer coisas chatas, trabalhar, essa coisa toda, né? Mas você mesmo se projeta como ator, né, num mundo que substitui pela facilidade das novas tecnologias esse universo, né, olímpico da representação, que você mesmo participe dele. Porque no fundo é isso, quer dizer, ninguém tem dúvida de que esse Neymar, essa Anitta que aparecem na mídia são Anitas e Neymares falsos, né? Que esses caras todos têm dor de barriga, vão no banheiro, ou seja, são seres humanos, né? Mas nesse mundo olimpiano eles são justamente exibidos como se fossem perfeitos, a sandália deles nunca quebra, o carro está sempre novo, né? E aí, a reboque, digamos assim, dessa novidade da cultura de massa, quer dizer, surge um novo individualismo, né, hedonista, do qual eu já falei um pouquinho em aulas anteriores a vocês, um egoísmo de social, assim, né, que é um paradoxo, né? Mas, enfim, onde cada um está preocupado com a sua realização hedonística dos seus prazeres.
que é um universo muito diferente, inclusive do individualismo burguês, porque o burguês, classicamente, ele foi um cara que ele ganhou muito dinheiro, mas ele escondia o dinheiro, ele enterrava o dinheiro, porque quando surge a burguesia está no contexto da nobreza, da existência do poder absoluto, né? Então o burguês ele não podia ostentar muito dinheiro, não, porque senão o rei vinha lá e dava um jeito de tomar a grana dele, né? Mandava matar, prendia, fazer qualquer arbitrariedade lá e tal, e levava os bens do burguês. Então o burguês era um cara meio que, apesar de ter dinheiro, andava mal vestido, com roupa rasgada e tal, não sei o que, para não chamar atenção, né? Então ele era um individualista, sim, ele queria ganhar, mas acabava enterrando o dinheiro dele, não fazia nada com aquilo, né? Mas na sociedade moderna, esse novo individualismo é o individualismo consumista. Abre-se a válvula, digamos assim, do consumo, né, que alimenta a própria sustentação do regime capitalista, né? Está muito ligado ao próprio funcionamento do meio capitalista, que eu não consegui aprofundar muito com vocês, mas o capitalismo precisa que o dinheiro circule, que as mercadorias circulem muito e tal. Então você precisa incentivar o consumo, né? E aí faz parte desse pacote, então, incentivar o consumo, o modismo, para você ter que jogar fora a roupa e comprar outra, né? A publicidade, as ondas e tal, não sei o que, quer dizer, essa coisa dessa manipulação dessas energias econômicas de cada um de nós, e o papel disso recai sobre a comunicação de massa, quer dizer, a teoria administrativa está formando jornalistas e publicitários justamente para alimentar esse sistema, né, de consumismo, de modas e tal, de várias ordens, tá? E esse mecanismo de compensação, então, é o que faz, digamos assim, num mundo em que a gente deveria ser muito angustiado, porque a gente trabalha demais e tem pouco prazer e tudo mais, mas cria-se esses mecanismos de válvula, né, que são capitalizados para o consumo e que fazem o próprio bem do bem-estar do próprio mercado, né? Quer dizer, é uma coisa extremamente eficiente, eficaz do ponto de vista da manipulação das pessoas e do ponto de vista do sistema, do funcionamento do sistema, tá? Então essa obra do Roland Barthes, o primeiro volume, né, do Roland Barthes não, do Edgar Morin, o primeiro volume do Espírito de Época lá e tal, ele é muito exemplar, é muito interessante, né? Mas o Roland Barthes tem uma crise por volta de 75 e ele resolve escrever um novo volume. Por quê? Porque ele percebe que ele fez uma sociologia que explica o que é o sistema, mas meio que quando explica não dá muito alternativa, digamos assim, de como é que a gente rompe com esse sistema, tá? Então ele vai chamar o primeiro volume de neurose e ele vai chamar o segundo volume de necrose. Necrose por quê? Porque é um tecido que apodreceu e que aquilo vai gerar, digamos assim, convulsões no sistema que vão fazer com que o sistema mesmo se entre em crise, pelo menos, né? E por que ele está escrevendo esse volume? Porque em maio de 68 teve lá o famoso movimento da França, dos estudantes, dos trabalhadores franceses, que era um movimento de esquerda, né? E que aí começa a ficar claro para o Roland Barthes que, apesar do sistema ser tudo bonitinho, as pessoas aprendem a viver assistindo novela e ficam a vida inteira consumindo, de vez em quando pode ser que aconteça alguma coisa que o sistema não tinha previsto. E isso é interessante, porque isso desestabiliza o sistema, né? E aí, quer dizer, o Barthes, ele vai, o Morin ele vai estudar então como que a sociologia que ele está pretendendo, né, essa antropologia que ele está pretendendo, poderia reorientar a teoria no sentido de incorporar alguns mecanismos, né, da psicanálise, do marxismo e do próprio estruturalismo, para dar instrumentos então para que venha à tona essa superestrutura que estava escondida, né, para que venha à tona e que as pessoas coloquem aquilo no cheque e façam lá mais um maio de 68, briguem de novo, façam uma greve. Quer dizer, ele está fomentando essa questão da possibilidade de revolta, né, ou de indignação em relação à situação estabelecida e perversa dessa sociedade que explora as massas e que cria uma cultura de massa para que as massas se eduquem ali e fiquem felizes de viver dentro daquele sistema para sempre, né? Felizes para sempre sendo empregado da linha de montagem, né? Então ele cria uma espécie de metodologia de crise, né, que vai identificar possibilidades de ruptura, e aí ele vai identificar muito nitidamente que essas perspectivas de ruptura, elas em termos de extrato social, elas são muito mais
possíveis de acontecer quando os grupos de pessoas são grupos jovens. Por isso, né, essa potencialidade do movimento de maio de 68 de canalizar os estudantes da França de 68. Então, essa transição, digamos assim, de um mundo que você era uma criança, de repente você vira um adulto e se prepara para trabalhar e para o mercado, quando você está numa faculdade, é um momento bastante delicado de transição, onde efetivamente pode aflorar esse senso crítico teu e você olhar para o mundo antes de entrar no mercado, você dá uma olhada, né, e conseguir fazer muito claramente essa crítica e talvez até organizar um movimento estudantil, alguma coisa que se coloque, né, um movimento de gênero, de defesa de opção de gênero e tal, que se coloque no mundo e que crie um abalo nos sistemas e que crie um tipo de transformação, né? Outros campos que ele enxerga no movimento feminista, porque são grupos oprimidos historicamente, né? A mulher não podia votar até 1910, né? Dependendo do país, é mais ou menos machista até hoje, né? A linguagem é muito machista, eu acabei dando exemplos, né, da ordem do racismo, mas a linguagem também é muito machista, quer dizer, aquela coisa assim, de você estar numa situação de pressão, você vai ter que abrir as pernas. Então, essa coisa sempre pejorativa e negativa com relação a posturas femininas mesmo, né? Aquela brincadeira, né, de você pegar no gênero animal, né, e pegar o sentido conotativo da palavra, aquele cara é um touro, aquela mulher é uma vaca, né? Aquele cara é um galinho, aquela menina é uma galinha, né? Olha a diferença de sentido, olha o campo semântico para onde que manda, né? Então é toda essa impregnação, digamos assim, de preconceito e de violência da linguagem, né? Que justamente esses caras aí dessas escolas ligadas ao estruturalismo, eles estão tentando denunciar num certo sentido e trazer à tona essas questões, né? Fomentando um certo inconformismo com essas coisas e fomentando uma certa postura crítica, né? Que justamente então vai ser a característica dessas escolas, tá? Bom, um outro nome importante para a gente conhecer, o Althusser. O Althusser, ele também, boa parte desses caras, viu? Todos eles estiveram envolvidos com o movimento de maio de 68 na França. O Althusser era uma liderança estudantil, mas é um teórico importante, né? E o Althusser, ele é um cara que eu costumo dizer, assim, talvez injustamente por não conhecer profundamente a obra, né? Mas eu costumo dizer que é um autor de um conceito importante só, assim, que a gente vai ver mais o Guy Debord ainda, que também é dessa linha, né? Mas ele criou um conceito importantíssimo, tá? Né? Tirando essa picardia de que é o único que eu trabalho, que eu conheço melhor, ele criou um conceito de aparelho ideológico de Estado, A e E. Esse conceito de aparelho ideológico de Estado é a contribuição mais importante do Althusser, tá? Então vou falar um pouquinho agora do Althusser. O Althusser, o que é? Ele vem de uma tradição marxista, então diferente do Barthes, diferente do próprio Edgar Morin, ele é marxista, então está trabalhando nessa tradição, mas ele não é da escola de Frankfurt, ele é uma pegada estruturalista marxista, diferente, tá? Inclusive vai ser crítico ao próprio conceito de alienação do marxismo, porque ele acha que essa questão da alienação implica num pensamento de humanismo, digamos assim, que está um pouco superado na própria obra do Marx, né? Enfim, uma discussão teórica, né? Porque o Marx, quando escreve o Capital, ele está pensando no capital como uma coisa, nas linhas de produção como uma coisa, na mercadoria como uma coisa, muito mais centrado no fluxo de transformação dessas coisas do que efetivamente uma polarização em termos do humano, né? O humano acaba entrando como aquele que é oprimido dentro desse sistema de coisas, digamos assim, né? Então não tem uma ênfase ali do humano. Então esse conceito de alienação, quer dizer, é um conceito que na perspectiva do Althusser é uma perspectiva pré-marxiana, assim, então ele faz uma crítica a um pouquinho essa ideia, né? Mas aí a gente entra, então, inicialmente em qual é o campo onde ele vai atuar, e esse campo é o campo da teoria do Estado. O Marx tem uma teoria do Estado que entende que o Estado capitalista é uma espécie de aparelho repressivo,
um aparelho que, quando você tem um presidente ditador, ele vai botar a polícia atrás das pessoas, ele vai cortar salário, ele vai querer que as pessoas morram na fila do INSS e não está nem aí. Quer dizer, ele vai, né, digamos assim, encarnar essa figura, né, do repressor, né, do totalitário, né, e vai se utilizar do Estado justamente para colocar isso. Então, do ponto de vista do marxismo, o que você tem que fazer com o Estado? Você tem que tomar o Estado. Você tem que colocar um partido de esquerda no governo. É a única maneira de você, pelo menos, neutralizar, digamos assim, esse papel repressivo de um governo, de uma administração, que, se for plenamente alinhada com a classe dominante, o povo está ferrado. A verdade é essa, né? Isso é a teoria básica do Estado marxista, né? Então, o Estado é um aparelho repressor e tal, e que tem que ser tomado pela esquerda, porque senão a gente não consegue fazer avanços, tá? E aí, quer dizer, qual que é a grande descoberta do Althusser, né? Isso aqui é toda a teoria clássica marxista, da luta de classes, proletariado, o Estado tem que ser tomado, essa coisa toda, né? Mas aí o Althusser vai falar assim, poxa, mas não existe só o aparelho repressor do Estado, existe um aparelho ideológico do Estado. E aí ele cria esse conceito que eu acho interessantíssimo e muito importante, de que existem aparelhos ideológicos de Estado, e aí ele vai começar a explicar o que é isso, o que são esses aparelhos ideológicos de Estado. Ele é um marxista, mas ele é muito, enfim, estimulado pela teoria do Gramsci, que é um marxista italiano também importante, né? Passou muitos anos preso, enfim, toda uma história aí, mas era um cara que pensava as relações de força não só como, digamos assim, preto no branco, ou é A ou é B, mas ele pensava as coisas em termos de relações de hegemonia e contra-hegemonia, né? Então, digamos assim, que uma força ia crescendo e outra ia diminuindo, e que essas coisas são graduais. Então, tem uma hora que, sei lá, o partido de esquerda ganha, quer dizer, pulou um pouquinho mais para esse lado, aí depois o partido de direita ganha, quer dizer, pulou um pouquinho mais para esse lado. Mas a coisa é toda muito sutil. Não é uma coisa assim, pô, ganhou um presidente de direita porque o país inteiro é sem vergonha. Não, né? Houve um momento em que, talvez por um apelo, questão de violência, antipetismo e tal, não sei o que lá, o cara acabou indo para o poder, mas eu particularmente acho muito difícil esse cara ser eleito. Daqui a 2 anos eu vou assistir esse vídeo de novo e eu vou dar risada na minha cara, ou vou falar que eu estou certo. Quer dizer, eu acho muito difícil, né? Um presidente de cunho ditatorial, de perspectiva, enfim, de defensor de golpe de Estado e tal, um cara desse ser reeleito no Brasil. Eu acho muito difícil. Né? Por quê? Porque tá essa coisa da hegemonia e contra-hegemonia. Quer dizer, né? Deve surgir uma nova configuração política agora que coloque forças suficientes para derrotar um cara tão, né, avesso à compreensão da humanidade e tal, quanto a gente está vivendo nos dias atuais. Quer dizer, é esse tipo de coisa, né, que caracteriza o pensamento do Gramsci, né? E aí, justamente, então, os aparelhos ideológicos de Estado estariam muito ligados a essa questão dessas pequenas mudanças. Por quê? Porque ele está interferindo na ideologia e está interferindo por meio de coisas que não são a violência. Tá? Então não é um aparelho repressor, como é a polícia, como é o juiz que manda o cara para a cadeia. Tá? O aparelho ideológico de Estado é justamente o aparelho que ocupa aquele lugar, né? Que, como a gente viu agora há pouco aí no Edgar Morin, a mídia ocupou quando a religião perdeu certa influência. Né? Ocupa aquele lugar que a mídia ocupou quando a escola perdeu sua influência. Mas a religião continua sendo um aparelho ideológico de Estado. Talvez hoje disputando com a mídia quem que vai ter mais influência, mas continua. Então existe um aparelho ideológico de Estado religioso. E aí o interessante é o seguinte, é que esses aparelhos de Estado não são aparelhos públicos. Tá? São aparelhos ou congregacionais ou até privados. Né? A escola é um aparelho ideológico de Estado. Pois bem, o ensino superior no Brasil hoje, vocês devem saber, quase 80% dos alunos estão em escola particular. Né? Então é isso, existe também escola pública, mas existe escola particular e tudo isso é aparelho ideológico. Né? Isso que é interessante do pensamento do Althusser, como ele amplia, digamos assim, né, a perspectiva do que é o Estado e de como que ele funciona,
e como ele acha, né, quais são os instrumentos que estão construindo e fazendo esse Estado funcionar do jeito que ele funciona. Porque o Estado tem um aparelho repressor, que é o Estado que tem político, eleição, essa coisa toda, polícia e juiz, mas tem um aparelho ideológico também, que não tem eleição, que é a religião, que é a escola, que é a família, né, que são atos jurídicos, atos políticos também, né, desde que não seja um ato repressor, o debate político, os vários partidos e tal, isso é um aparelho ideológico. O Partido Verde está passando valores o tempo inteiro, né? E aí contra ele vem lá o outro partido e passa outros valores, o aparelho ideológico sindical, o cultural, né? E o da informação, onde entra então toda a indústria da mídia, o jornalismo, essa coisa toda entra também. Então o jornalismo é um aparelho ideológico de Estado, né? Que é diferente então dos aparelhos repressivos, né? Porque são aparelhos que, enfim, primeiro, não precisam pertencer ao público, eles podem ser particulares também, né? Não existe essa distinção. A mídia no Brasil é prioritariamente privada, né? Enfim, e diferentemente dos aparelhos repressivos, quer dizer, funciona muito mais na base da sutileza, da venda de ideologia, do convencimento, daquela coisa de tentar formar grades de pensamento, da interferência na linguagem, no uso da linguagem e na repetição de usos da linguagem que afirmam determinados valores, né? Então, sempre que o Lula aparece numa capa de igreja lá, o cara está pintado de demônio, né? Os títulos são negativos. Então, isso vai criando, né? Tematizações lá que a gente viu lá da outra teoria, né? Alguma coisa muito parecida. Essas teorias todas estão lidando com problemas muito parecidos, mas cada um está dando uma ênfase num aspecto, né? A ênfase do Althusser, então, é essa coisa desses aparelhos ideológicos de Estado, né? Que também, então, segundo a perspectiva dele, como ele é um marxista, é um lugar de palco de luta de classe, né? Quer dizer, a gente tem que ter uma política, então, para encarar tanto os aparelhos repressivos e ganhar a eleição, quanto encarar os aparelhos também ideológicos, né? E também aparelhando ou criando contraofensivas no cinema, no jornalismo. Tem que ter um jornal de esquerda, tem que ter jornal crítico, tem que ter um jornal iluminista, tem que ter um jornal, né? É isso, né? Basicamente é isso que está se colocando. Então, dentro da nossa perspectiva, quer dizer, é uma teoria nitidamente amarrada com a questão da criticidade, né? Da tentativa de mudança do social e da tentativa também de, enfim, de fazer o indivíduo sair das fraldas, aquela coisa do iluminismo que a gente vive batendo, tá? Nessa linha aí da Escola de Estudos Franceses, o Matelar cita ainda o Pierre Bourdieu, né? Que tem uma discussão ali bem pontual que o Matelar traz, é uma coisa pontual mesmo. A obra do Bourdieu é muito grande, muita gente estuda o Bourdieu no Brasil. Mas tem uma discussão sobre fotografia, que não sei por que o Matelar se ateve a esse detalhe, mas é uma coisa interessante, né? De que existe um conceito, uma noção de hábitos, né? Que é um conceito então que o Pierre Bourdieu teria estabelecido, né? Que é uma espécie de ordem social estabelecida ou de estabilidade de disposições. E a fotografia, então, nesse sentido, ela constrói um pouco essas coisas, né? E o que diz da tese do Bourdieu de que a fotografia não é uma linguagem sem código, tá? Isso é uma discussão bem específica, porque o Barthes dizia que a fotografia é uma linguagem sem código, que simplesmente é um dedo que aponta e tal, e o Bourdieu que vai se contrapor no próprio campo do estruturalismo, né, de estudo da linguagem, da semiótica, vai se contrapor essa ideia, dizendo então que a fotografia não seria livre dos códigos de representação, justamente porque ela assume um código quando ela enquadra, quando ela promove esse hábitos, digamos assim, que é esse conceito que ele definiu, né? É uma coisa bem específica, mas que, enfim, é uma coisa que o livro do Matelar vai trabalhar, por isso eu trago aqui para vocês, tá? E aí a gente vai passar também muito rapidamente ainda por dois autores, tá, dessa escola francesa. O primeiro deles é nitidamente aquele conceito que eu sacanei o Althusser, mas que ele também se enquadra nisso. Quer dizer, eu acho que é um autor de um conceito só, que é o Guy Debord, que foi um grande líder do movimento de 68 na França, né?
é um dos pensadores da Internacional Situacionista, da Internacional Letrista, quer dizer, é um cara todo envolvido com militância, né? Um estudante bem 68, assim, meio aquela coisa do movimento estudantil, assim, totalmente engajado, né? Esses caras tinham uma militância na área do cinema, tinham militâncias, coisas muito interessantes, é uma época muito interessante, né? E os textos dele formavam a base, então, das manifestações de maio de 68. Ele era um dos caras, assim, da época, né? Ele e o Marcuse também, que era da Escola de Frankfurt, e acabou virando um grande ícone desse movimento, aquele conceito que a gente viu dele de homem unidimensional, aquela discussão marxista, também teve uma influência muito grande. Mas o Guy Debord, ele criou um outro conceito, que é o conceito de sociedade-espetáculo, que é justamente o conceito que eu associo como conceito só, que foi criado pelo Guy Debord, num livro dele que se chama Sociedade como Espetáculo, né? E a ideia ela é bem fácil de entender. O próprio título já dá a entender o que acontece, né? É um pouco aquilo que a gente vem discutindo de outras teorias, né? Que a referência do mundo que as pessoas têm no momento contemporâneo é uma referência mediada pelos meios de comunicação, né? Eu fico sabendo do que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e tal, porque eu assisto o Jornal Nacional, né? E aí essa perspectiva, né, de que a sociedade de espetáculo é um nome que explica isso, quer dizer, que isso para onde a gente está olhando na verdade, que a gente acha que é jornalismo, no fundo é um grande espetáculo, né? Que tem meio que por papel justamente manipular a percepção do sujeito de massa, né? No sentido de que a gente continue fazendo um jogo que é o jogo que as pessoas que produzem o jornalismo na sociedade de espetáculo querem que seja jogado, né? Quer dizer, então esses caras eles detêm, né, esse monopólio, tá? É uma coisa importante, né, que não só nesse autor, mas que aqui está muito nítido, ele faz uma referência clara, né, é que essa sociedade de espetáculo não é monopólio do capitalismo. Então, na Rússia também existiria uma sociedade de espetáculo, que é o jornal oficial Pravda, é o jornal deles. Na China também teria, né? Quer dizer, essa crítica é bastante ampliada, né? Também para o estado do bloco socialista, onde também existe a mesma dinâmica, né? E aí seria uma marca, então, de uma sociedade onde, num certo sentido, a ideia do real em si, que eu toco e vejo as coisas, vai perdendo cada vez mais a importância. Tá? Tá dialogando um pouco com o que a gente viu do Walter Benjamin, lá da reprodutibilidade, que vai fazendo com que se perca a aura da obra de arte. Acontece uma coisa parecida aqui, essa sociedade de espetáculo vai acabando com a aura do real. Né? E o real, às vezes, vai parecendo uma coisa menos acreditável, digamos assim, do que a mídia. Né? Eu lembro de uma reportagem que saiu na época da morte das Torres Gêmeas, lá, na verdade, do atentado, né? De muita gente que estava perto ali em Nova York, no lugar ali do ataque, né? E foi correndo para casa para assistir a televisão, porque queria ver se aquilo era verdade. Pô, o cara estava perto do prédio, ele viu, entendeu? Mas ele não conseguiu, foi rápido também, não conseguiu nem entender direito. Quer dizer, ele precisou assistir na televisão para ver o que tinha acontecido, né? Ele estava perto do prédio, mas não entendeu nada. Então, essa coisa de que é uma sociedade que acha que o real está melhor representado no espetáculo do que no próprio chão. Né? Então, as imagens meio que se descolam do mundo, nessa figura que ele usa, as imagens saíram do mundo, mas geraram um mundo próprio, passou a ser uma realidade autorreferencial e tal, não sei o quê. Aí é como se o espetáculo ganhasse uma espécie de autonomia, né? Que faz com que os espectadores, dentro do seu isolamento, não percebam o que está acontecendo. Tá? Enfim, o último autor que a gente vai ver de estruturalismo é o Foucault. Eu vou pegar especificamente, ele é um filósofo importante, que tem um trabalho amplo, e a gente vai passar meio que um passant sobre alguns momentos, né? Mas ele é um estruturalista na sua fase inicial, depois ele se torna um ou um pós-estruturalista, da maneira como chamam ele. Tá? E a tese de doutorado dele é sobre a história da loucura. Né? Então, por que ele é um estruturalista? Porque ele está mostrando e inserindo uma tese importante dentro do estruturalismo, ele está mostrando que as palavras têm história. Ou seja, que aquilo que se chamava de loucura no século XVIII não é a mesma coisa que se chama de loucura no XIX nem no XX. Né?
Então que essa palavra foi mudando de sentido. A relação entre palavras e coisas é uma relação plástica. Tá? Isso a gente já tinha um pouco visto no Roland Barthes, mas aqui no Foucault aparece de novo. Né? E aqui ele está insistindo nessa perspectiva justamente da mutação do sentido das palavras. Tá? O Barthes, na verdade, ele vai denunciar que existem sentidos plásticos nas palavras e tal. Ele fala que tem uma historicidade, mas ele meio que não discute se dá para a gente mudar o sentido da palavra menino, menina, se dá para a gente criar novas palavras. Ele não entra nessa discussão. O Foucault não, ele já tem uma militância no sentido da criação de palavras. Por quê? Porque ele mostra que as palavras, inclusive, mudam de sentido ao longo do tempo. Quer dizer, talvez algum dia a gente acabe com essa coisa e nunca mais se refira a um moço chamando de touro e nem a uma moça se chamando de vaca. Talvez isso acabe algum dia. Né? É como se alguém virar para uma moça e falar assim, aquela moça é um percevejo. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada, né? Quer dizer, não tem sentido. Essa moça é um percevejo. Talvez algum dia a nossa linguagem chegue num ponto, né, de retirada de violência que faça com que a gente chamar um rapaz de touro e tal não tenha sentido também. É melhor que não tenha do que ter o sentido que tem, né? Então é um pouco essa história, né, de que as palavras têm uma história, elas podem mudar, digamos assim, a sua relação, e isso tem uma consequência concreta, física, né? Então o Foucault ele não está preocupado só com a questão da estrutura linguística, mas também com o poder que esse engessamento das palavras representa, porque no século XVIII, por exemplo, né, todo mundo que era chamado de louco era mandado para dentro do hospício. Até o 16, 17 não era assim, mas a partir do 18 virou aquilo que ele chama do grande internamento, né? Quer dizer, vira uma palavra que não só é uma palavra que pode qualificar determinadas ações suas, determinadas atitudes, mas também pode te mandar para o hospício. E para vocês verem como isso era relativo, pessoas que cobravam mais de 1% de juro naquele período era considerada louca, era mandada para o hospício, né? Quer dizer, imagina, né? Então, todos os bancos aí, os donos de banco hoje tá tudo internado. Não sei se era uma má ideia, mas enfim, é para mostrar o quanto isso muda. Hoje em dia, quem ganha 10% ao mês é esperto, né? Na época, quem cobrava mais de 1% era maluco. E aí, esse livro, A História da Loucura, na verdade, são 3 livros, tá? Que ele fez uma tese de doutorado e publicou 3 obras como resultado disso. A primeira é essa, que é a História da Loucura. A segunda é As Palavras e as Coisas, que era a parte teórica, digamos assim, da tese dele. E aí ele vai ser um livro extremamente popular, porque é ali que ele coloca a teoria estruturalista de maneira mais exemplar, né? E entra num debate, inclusive de época dos anos 60, contra o Sartre, né? Contra o Russell, contra outros autores importantes do período. Então é um livro polêmico, né? Que vendeu muito, ele vendeu que nem pão, né? E que justamente discute essa questão da evolução de algo que ele vai chamar de episteme, né? Mas que basicamente é o seguinte, do mesmo jeito que o Barthes falou que entre o significante e o significado tem uma relação que pode ser denotativa ou conotativa, o Foucault vai criar também um terceiro elemento, digamos assim, entre o significante e o significado, né? Só que ele vai chamar isso de ordem. Tá? E ele vai discutir, então, alguma coisa no sentido de encontrar uma ordem do discurso que seria uma camada subterrânea, né? Seria uma estrutura, né? Subterrânea, mas que não é a estrutura do Saussure denotativa, é uma outra estrutura e também é uma estrutura mais plástica, e ele vai estudar como que essa estrutura plástica, que ele chamou de episteme, vai se transformar ao longo da história da ciência, né? Em 3 momentos que ele estuda da economia, da biologia e da teoria da linguagem, né? E aí ele vai justamente mostrar que essa episteme ela tem uma espécie de transição, de transformação ao longo de 3 períodos que ele vai chamar de período arcaico, clássico e moderno. Né? O arcaico é do século XVI ao XVII, o moderno seria do XVIII até o XIX, e na virada do XIX para hoje seria o que ele chama de episteme moderno. Tá? Então são conceitos bem específicos do Foucault, mas tentando discutir essa ideia de que existe uma plasticidade da linguagem, de que existe alguma coisa bastante interessante, e particularmente nos anos 70 ele vai promover uma virada justamente pós-estruturalista, ou seja, ele vai largar um pouco a discussão da linguagem, e muito centrado na ideia de que ele está querendo fazer uma filosofia política, né,
e ele percebe que o poder nem sempre está na linguagem. Quer dizer, existe um poder na linguagem de ofender alguém, de ser totalitário, existe. Mas tem um poder que é muito mais efetivo do que a linguagem, que é o poder de punir. É o poder de mandar preso, é o poder de enfiar uma algema, de mandar para cadeia e tal. E aí ele percebe que ele tem que estudar um pouco também esse poder concreto, digamos assim, que é um poder muito mais violento, muito mais efetivo, né? E ele começa a se voltar então para essa questão de entender como que o Estado controla as pessoas por intermédio de um poder sobre o corpo, tá? Como é que ele obriga as pessoas a fazerem coisas, né? Como é que a gente entra numa certa relação com uma coisa que ele vai chamar de dispositivos de controle, que são coisas que obrigam a gente a fazer coisas, né? E que, justamente na época clássica, né, no século XVIII e tal, se tratavam de punições físicas, né? A abertura do livro dele, Vigiar e Punir, é violentíssima, é um ritual de martírio de um cara que tinha tentado matar o pai, né? Então ele foi condenado à morte de uma maneira muito violenta, né? E como isso se torna um outro sistema de controle de todo mundo, muito mais amplo e eficaz, por intermédio da vigilância, tá? Que é a característica, então, do século XIX para frente. Só que, apesar de ser do século XIX para frente, é baseado no panóptico, que é uma ideia também do século XVIII, das prisões adotarem uma espécie de forma circular, em que o vigia ele estaria numa posição central aqui do prédio, então ele conseguiria ver todas as celas e todos os presos isolados. E os presos, entre eles, não conseguiam se ver nem se falar, porque tinha uma parede entre as celas, né? Então era um sistema em que quem está no centro vigia todo mundo, e quem está dentro não consegue nem falar com o do lado. Então é uma espécie de metáfora do que veio a ser a figura do Big Brother, né? Quer dizer, de um sistema de vigilância que faz com que as pessoas ajam do jeito que se quer. Por quê? Porque elas estão sendo vigiadas, desculpem, o tempo inteiro, tá? E que, num certo sentido, é muito mais eficaz do que o sistema da punição física, né? Então, no Vigiar e Punir, ele vai fazer uma espécie de história da prisão, né, da maneira do presídio e tal, onde ele vai discutir essa questão das penalidades que eram aplicadas contra as pessoas e como é que se subverte essas questões, né? A crítica que o Foucault faz ao método estruturalista já no final dos anos 70, que é quando ele vira, então, para essas novas pesquisas dele, inicialmente da vigilância do corpo e depois do corpo, da ética e da história da sexualidade, né? Que é o último livro dele, foram 3 volumes lançados, saiu um quarto agora em português esse ano, maravilhoso, né? Que ele não tinha deixado eu publicar o 4º volume, mas já faz muitos anos que ele morreu e aí pegaram o livro lá e publicaram os originais, né? Os estudos dele, de alguma maneira organizaram aquilo e publicaram. Maravilhoso. E fora isso, quer dizer, as aulas também, ele dava uma aula por ano, assim. Uma maravilha, a faculdade francesa, você dá um curso de 3 meses e pronto, né? E o resto do ano você passa estudando, né? Quer dizer, uma condição para fazer pesquisa sem par, assim, sem igual. Mas enfim, aí, e as aulas dele também, em que ele vai produzir, né, um avanço do pensamento dele no sentido da construção de um conceito de subjetividade, né? Enfim, é um filósofo muito importante. É uma pena não ter tempo para falar mais deles para vocês. Mas, enfim, a crítica que ele coloca ao estruturalismo já nos anos 70 é a ideia de que o estruturalismo acabou produzindo uma espécie de redução mecanicista, né? Porque o estruturalismo, justamente muito contra a filosofia do Sartre, né? Que era taxada de humanista e tal, não sei o quê, ele tentava um pouco meio que tirar o homem do âmbito do estudo, né? Colocando justamente como base, digamos, do estudo a própria linguagem, né? Então essa ideia de que existe uma estrutura linguística que dá suporte à construção da ciência, quer dizer, e existe toda uma filosofia mais da essência do homem, né? Que está bastante preocupada com o sujeito, com o desenvolvimento da subjetividade e tal. E o estruturalismo, para tentar fugir disso, acabou caindo numa redução mecanicista, né? Isso nem tanto no Foucault, claro, né? Nem no Barthes, né? Mas mais naquele outro âmbito do estruturalismo que eu falei para vocês, Frege, Peirce, Russell, num certo sentido, né? Carnap, né? Horroroso e tal. Enfim, tem uns estruturalistas lá que, pelo amor de Deus, são horrorosos. Mas
enfim, o Foucault quer se distanciar desses caras, desse estruturalismo, né, absurdo, né, muito compatível com pensamentos de direita e a serviço das teorias administrativas, aquela coisa toda. E aí ele vai fazer uma crítica, então, do gosto da análise de invariantes, ou seja, da linguagem como uma coisa que não muda, né? Coisa que no Foucault já não era assim, mas ali é, né? Quer dizer, esses conceitos de sujeito e tal são coisas invariantes que o estruturalismo mais ortodoxo ali, né? Da filosofia analítica realmente parte mais para esse campo, e também a semiótica peirciana parte muito para esse campo formalista, né? E que esse estruturalismo acaba desembocando numa taxonomia, ou seja, um conjunto de classificações, né? Horrorosa, abstrata e quase imprestável. Tem o Yalomslev, né, que é um filósofo que desenvolveu uma nomenclatura tão grande assim na semiótica dele que é praticamente impossível você dominar todos os termos que o cara foi criando enfim, na construção lá da teoria dele, né? E por outro lado também, quer dizer, tem um descompromisso com o real, com o vivido, com as questões do cotidiano, da força da vida concreta e tal, que na visão do Foucault está quase que preparando assim o advento dos tecnocratas, né? Que é um conceito do Max Weber também, enfim, de uma sociedade absurdamente abstrata, impessoal e descomprometida com valores humanos assim, que é justamente contra o que o Foucault vai estar se posicionando nessa última fase das pesquisas dele, tá? Aí, infelizmente, ele morre em 84, vítima de AIDS, né? Aquele período pior lá em que não havia ainda os coquetéis e maneiras de contornar a situação. E dessa maneira, eu passei pelos autores do estruturalismo, vocês me perdoem de ter sido tão corrido assim, mas é porque era um número de autores grande, né? E eu não queria também. Tentei me policiar para conseguir fazer a aula, né? Num período razoável aí, e passar por todos eles. E espero que tenha sido de valia para vocês. Um abraço.